Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Meu craque, não estou no estúdio, estou aqui no Museu do Futebol. Hoje, uma noite muito festiva, onde o nosso craque Jameli faz a sua noite de autógrafos. O seu livro, Bola na Trave, altera o placar. Convidados especiais, jornalistas, ex-jogadores, jogadores, enfim, muita gente legal. E eu vou mostrar essa festa para você exclusivamente para o seu coração. Você vai se deliciar com tanta coisa boa. Vem comigo, meu craque. Vem comigo. Vamos entrar aqui. Estamos no Museu do Futebol. Essa é a parte térrea do Museu do Futebol. E aqui acontece a grande festa, a noite de autógrafos do meu craque Jameli. Espaço tá bem cheio, é muita gente para celebrar as páginas em verso e prosa desse nosso craque, hoje companheiro do Band Esportes, o craque Jameli. Compartilhando comigo, né, o lançamento do livro, um livro que lá atrás, né, quando eu comecei com a ideia, uns 3 anos atrás, era uma coisa de retalhos, né. Muito bem, nós estamos aqui no livro do Jameli, Bola na Trave, altera o placar. Vem cá comigo, eu quero invadir esse território aqui, porque, evidentemente, isso aqui não é uma assinatura de livro, isso aqui é um encontro de amigos. Maurão, e o Jameli disse, quando abriu essa noite de autógrafos, que esse é um momento absolutamente fantástico. Escrever um livro, você que é nome de rua, lá em La Coruña, não é? Ele jogou na Espanha, depois vai contar aquele maldito pênalti, que ele só fala desse pênalti aí. É mesmo? Só esse pênalti. Então, é muito legal a gente estar aqui, prestigiar o Jameli, que é um querido nosso, e você, que é, além de tudo, uma representatividade do futebol brasileiro e mundial. Não, obrigado, Beto. É uma satisfação, uma honra poder estar aqui e prestigiar o lançamento do livro do Jameli, né? A gente fala aqui no Brasil como é importante os profissionais registrarem conhecimento, né? Pela experiência, pela vivência, porque senão esse conhecimento se perde. E o futebol brasileiro tem tanta história, tanta riqueza, né? Eu acho que essa cultura atual, iniciativas como essa de registrar conhecimentos, as vivências, é um ato de generosidade porque você está compartilhando o que você aprendeu com as futuras gerações. Então, parabenizar o Jameli, muito bom estar aqui com você. Queria saber, Guerreiro, por gentileza, Mauro Silva, desculpe meu craque de todo o Brasil, mas Mauro Silva é o meu guerreiro. Tem dedicatória? Tem alguma coisa? Deixa eu ver, ainda não fez, né? Vai fazer uma dedicatória. Então veja bem, você vai ser testemunha da dedicatória de Jameli, por gentileza. Você vai escrever e falar, Jameli. Você, então, para meu grande amigo e implacável marcador, Mauro Silva, um exemplo para todos nós. Um abraço. Fiquei bem na fita. Ficou? Não, ficou? Aí, ó. Um exemplo, presta atenção. Para você, para mim não. Não, exemplo para você, para mim não é. Depende de como você nem de marcador, hein? Eu não joguei contra. Ô Jameli, mas diga aí, ô Guerreiro, a gente fica muito feliz de estar aqui de verdade, porque você merece o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso amor. Você é um menino dedicado, trabalhador, sabe? Foi um jogador de futebol absolutamente fantástico. Todos os times que você passou, você fez uma coisa que é fundamental, que esse aqui fez muito. Grupo, vestiário. Então, você merece, e a bola, sem dúvida, que altera o placar, se bate na trave. Não, obrigado, Beto. Prazer receber você, o Mal e tantas outras pessoas aqui. Eu acho que a gente que viveu no esporte de alto rendimento, né, a gente aprende muito, né? Você tem que abnegar de muita coisa, você tem que ter hierarquia, respeito às regras, conviver em equipe, né? Perder. Você respeitou as regras? Eu respeitava, cara. Algumas vezes... Mauro, você respeitou as regras? Absolutamente todas. Às vezes quase no limite ali, né? Uma cavadinha de pênalti que não foi, alguma coisa a gente fazia, né, Maurão? Mas, cara, é um prazer poder
passar essas experiências que atletas como nós tivemos, a gente vê aqui atleta do basquete, do vôlei, grandes treinadores, que a gente conviveu com esse esporte de alto rendimento, né? O medo de perder, o medo de ganhar, o estresse. O pessoal pergunta, como que você fazia antes, né? Antes de uma final, né, Mauro? Antes da final contra a Itália, como que você era? Então, essas experiências eu tento trazer para o livro, né? E é uma consulta, né? As pessoas se conhecerem melhor, um desafio, né? Para as pessoas se conhecerem melhor. Então, esse aqui é o intuito desse livro, Beto. Eu quero, rapidamente, já que a gente está aqui e o Mundial de Clubes aconteceu já, eu queria saber da importância que esse campeonato teve para o futebol brasileiro, para o futebol melhor. Agora eu quero falar com o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva. O Brasil te impressionou? Não me impressionou porque eu já sabia do potencial do futebol brasileiro, mas acredito que a visibilidade que esse Mundial deu para os clubes brasileiros, né, foi muito grande. Eu acho que quando a gente pensa de futebol brasileiro, liga, internacionalização de marcas, né, Beto, foi muito bacana, fiquei muito feliz com o desempenho dos clubes brasileiros, né, e a gente mostrou que apesar de o Brasil ser um país que exporta muitos atletas para a Europa, porque financeiramente o futebol europeu ele é muito forte financeiramente e a gente não consegue reter os melhores jogadores aqui, nós continuamos sendo muito competitivos, temos muito craques aqui, o Renato Gaúcho também fez um trabalho importante valorizando o trabalho dos treinadores brasileiros, eu fiquei muito feliz e estamos no limite ali porque entre classificar e não classificar é uma linha muito tênue, né? Porque o Fluminense do Renato poderia... que o jogo com o Chelsea foi um jogo muito difícil, né? Mas estou muito feliz, acho que o Brasil saiu maior do Mundial do que entrou. Ô Jameli, nessas linhas escritas por você, evidentemente que tem aí a tua experiência internacional. Mauro disse bem, o Brasil surpreendeu inclusive a crítica. E eu fui o único jornalista da Band que coloquei o Flamengo, um time brasileiro, como campeão, provável campeão. Nós tivemos alguns momentos interessantes, eu quero te perguntar. O Brasil deu as mãos, Botafogo e PSG, o Botafogo venceu o PSG. O Fluminense venceu o vice-campeão europeu, a Inter de Milão. Então o Brasil se deu as mãos. Qual a importância disso para o futebol brasileiro? Beto, eu acho que é super importante, né? Eu acho que, como o Mauro falou, nós saímos muito mais fortes desse Mundial do que a gente chegou, né? Até aqui para dentro, né? Até para a imprensa aqui. O Mauro falou uma coisa que eu concordo com ele também, cara. A gente sabe a força que tem o futebol brasileiro. É que você está competindo com equipes que são muito grandes, mas não é que nem você fala do Bayern, você fala do Real Madrid, você fala do Manchester City, do PSG, só que eles são grandes para os europeus também. Né? Não é que eles são Nós chegamos lá, irmão. Então, mas não é que eles são grandes só para os sul-americanos. Então, é muita diferença para eles também. E a gente mostrou que nosso futebol continua, a gente exportou. Os destaques são brasileiros. Né? O João Pedro é brasileiro, ele podia estar no Fluminense. Então, eu acho que esse trabalho que a Federação Paulista está fazendo, agora a gente tem essa renovação, eu acho que o Brasil continua sendo um grande celeiro de craques. Aqui a gente joga o futebol mais legal, o futebol mais bonito. A gente tem que só ajeitar algumas coisas. E caras que nem ele estão fazendo um bom trabalho. Eu acho que a CBF agora nessa nova gestão também tem que contribuir para isso. E a gente está aqui, né? O livro... Né, para falar um pouquinho do livro, o livro ele conta realmente essas histórias de superação, histórias de quando você vê que está tudo dando errado, não tem mais jeito, o atleta busca de algum lugar. Então eu tento trazer, né, esses pensamentos, essas perguntas através do livro para a vida nossa, do dia a dia, nossa vida com a nossa família, nossa vida como empregador, como empregado, como líder, como liderado, como pessoa do dia a dia. Não é um livro para atleta, não é um livro para treinador, é um livro para as pessoas que não são do esporte de alto rendimento tentar tirar lições disso daí, né? Ô Maurão, vai virar livro de cabeceira até você ler toda essa obra composta pelo Jameli? Com certeza, porque acho importante, como eu disse, registrar conhecimento. E o Jameli, pela carreira que ele teve no Brasil, na Europa, eu quero pegar o livro com calma e ler com atenção também, porque eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor acompanhar uma trajetória de um profissional tão importante que construiu uma história no Brasil e na Europa. Ó, esse momento é histórico. Sabe por quê? Porque vocês não sabem o quão é difícil
a gente materializar em palavras toda uma vida dentro do futebol. O Mauro hoje, como vice-presidente da federação, criou e desenvolveu com o presidente Reinaldo e o time dele cursos de gestão, MBAs, enfim, que estão fazendo com que nós formemos profissionais voltados para a gestão e governança no esporte. Então é muito difícil sair das quatro linhas e vir para cá, para o jornalismo, para escrever livros, para poder ser um dirigente, e a gente torce muito por vocês, eu pessoalmente. Guerreiro, Jamelão, tamo junto, tamo junto. Ó, duas feras, dois craques, duas histórias, mas uma coisa é absolutamente única, o futebol. E o futebol desses dois deu muito o que falar. Tamo junto, meu craque, aqui no Museu do Futebol, nessas páginas que escreveram uma história. Recomendo para você. Mauro Silva falou que é livro de cabeceira, eu vou falar para ele registrar, filmando o que ele tá lendo. Beijo grande para você. Obrigado, Maurão. Prazer, Beto. Obrigado, Jameli. Desde que chegou aqui, a BYD já se sente brasileira. Chegou ganhando seu espaço no coração dos brasileiros e agora vai se sentir ainda mais em casa, meus craques. Uma fábrica novinha em folha em Camaçari, lá na Bahia, com toda a tecnologia de ponta, inovação e sustentabilidade que a gente já conhece, não é mesmo? E tudo feito pelas mãos de brasileiros para brasileiros. A BYD vai sendo referência e construindo nos últimos anos sua história, com veículos elétricos e superhíbridos, que unem o melhor do nosso jeito de ser. Daqui para frente, os carros da BYD carregam um pouco mais de Brasil em cada detalhe, acelerando junto com a gente, rumo à vitória de um futuro mais sustentável. A BYD é do Brasil! Estamos aqui no Museu do Futebol. Olha quem está atrás das câmeras e que está mexendo no celular. Eu gostaria de saber, seu Stefano Alba, o que o senhor estava fazendo no seu celular? Ah, sempre scroll, né? Ele rodando. Eu estou aqui, Scroll? O que é um scroll? Rodando. Eu estava aqui observando você para ver se eu aprendo alguma coisa. Para as minhas próximas entrevistas, para as minhas próximas matérias, eu elevar o nível do meu português, da minha eloquência e da sabedoria que a gente passa para o público, né? Muito Hoje bem. Eu vim de aluno aqui. Muito bem, muito bem. Eu não sei o que ele quer, alguma coisa ele vai querer. Vem cá, Vladir. Vladir, isso aqui é cartão verde, meu craque. Não tem amarelo nem vermelho. Ô, Vladir. Que responsa. De responsa. Também ao lado de Roberto Rivelino. Ele faz lá na TV Cultura o cartão verde. E aqui existe mais do que um cartão, Stefano. Existe um livro. Bonito, né? Feito pelo Jameli e que as páginas escritas mostram uma trajetória vitoriosa. É muito legal a gente poder materializar num livro, em páginas, em verso e prosa, uma história e uma carreira, né, Vladir? Sabe que eu conheço o Jameli há muito tempo, Beto, e estava falando com ele sobre isso outro dia, porque o livro, o mundo pode ficar digital, pode se criar tudo que a gente tem visto ser criado, mas o caminho de um livro sempre é diferente. A perenidade do livro e tal. E acho que é que nem um filho, você acaba de escrever um livro, você não sabe que rumo vai tomar depois. Ele sai da sua ordem, entendeu? E acho que é uma grande... Eu esperava, conhecendo o Jameli do jeito que a gente conhece, não me espanta que tenha acabado em livro. Eu gosto, inclusive, da definição que ele dá. Quando ele me contou a primeira vez da obra, ele falou, Vladir, não é nem autoajuda, nem autobiografia. Eu falei, pô, você começou bem, hein? É bom demais. Ô, Vladir, eu fico sempre feliz em vê-lo. Acompanho o Cartão Verde. Você aguenta lá o Orelha, o Riva, que é um irmão que a vida me deu. A gente se diverte. E a resenha lá é gostosa, saborosa, com muita informação e principalmente muita história. Sim, bom, mais de 30 anos no ar, eu brinquei aqui, mas realmente é uma responsabilidade. Toda vez que eu ouço alguém falar no Cartão Verde, eu
me sinto em mim renovar essa responsabilidade. Acho que a gente, ao longo desse tempo todo e dos mais de 20 anos que eu estou comandando o programa, acho que a gente conseguiu manter intacta essa linha, que é uma linha de respeito, tentando falar com uma boa dose de informação, mas sem ser pedante, podendo tirar sarro do Rivelino de vez em quando, aprender um pouco com ele, às vezes dizer para ele que o mundo já não é do jeito que ele acha que é, e por aí vamos. Ô, Orelha, só falta você querer ensinar o Vladir a dar o elástico. Aí não dá, Vladizão. Ele não perderia esse tempo, viu, Beto? Prazer em vê-lo. Vem comigo, meu craque, vem aqui, vem aqui. Vamos dar uma andada aqui. E eu quero mostrar aqui, por gentileza, essa careca, ela tem história, essa careca tem biografia. Ao lado de Podpah, ao lado do time do Bandisport, meu diretor aqui do Pacaembu. Fala, Marcião. Tudo bem? Muito importante a presença do Jameli escrevendo um livro e materializando em palavras e páginas uma vida dentro do futebol. É um testemunho, né, da vida dele e como ele falou, não é só uma história, né? É um contexto interativo, né? Que vai ajudar quem lê, vai poder participar também da escrita disso, né? Olá, meus craques! Agora estou aqui para falar de ESI Seguros, que é patrocinadora oficial do Corinthians e da Stock Car. Você sabe com o que a ESI Seguros se importa? Proteção e segurança. Meu craque, a ESI Seguros é uma seguradora 100% nacional, com agilidade, solidez financeira e um amplo portfólio de produtos. É uma empresa que age com foco no seu cliente. Seu compromisso é de oferecer uma jornada simplificada e com coberturas que atendam às suas necessidades. A ESI Seguros conta com uma criteriosa e sofisticada análise de riscos para proporcionar inovação, agilidade e capacidade de customização. Por que contratar o seguro alto da ESI? Veja só, meu craque, os benefícios. Cobertura para o seu veículo, completo, roubo e furto, e também terceiros, que podem ser personalizados no momento da contratação. E o parcelamento? Olha as vantagens da ESI, até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E na escolha de uma oficina referenciada, você terá também um desconto no valor da franquia. Fale com seu corretor de seguros. ESI Seguros, a gente se importa, meu craque. Por gentileza, eu gostaria que o senhor ficasse um pouco mais baixo, porque eu me sinto diminuído com o tamanho, literalmente com o seu tamanho e com a proporção do seu jogo que enriquece a todo mundo. Obrigado pelas palavras. É um prazer encontrá-los aqui num evento tão legal aqui, lançamento do livro do Jameli. Eu poderia dizer que esse livro do Jameli é uma cesta de 3? Com certeza, mas se o Giovannone tivesse na marcação, a chance de receber um toquinho ali é grande. Tamanho do braço do cara. Senhoras e senhores, eu vou inverter de posição, me dá licença. Fique aqui ao lado do Giovannone. Que honra, hein? Esse é um dos maiores repórteres da televisão brasileira, Stefano Alves. Por gentileza, o programa é todo seu. Que isso, Beto? Tô com essa moral para trocar ideia com o Giovannone. Não, eu vou fazer uma pergunta, já que a gente está aqui no lançamento do livro do Jameli. Pô, você é um cara que defendeu a seleção brasileira, pan-americano, Olimpíada, é um cara que entende o basquete como ninguém. E aí eu vou tentar traçar um paralelo ali do que significa o basquete para o norte-americano. E aí a gente aqui, como brasileiro, tem o futebol como o esporte que a gente mais domina, mais entende. Só que, cara, lá eu acho muito diferente como eles tratam os seus ídolos, né? Como o jogador de basquete, até o futebol americano, são representados, recebem inúmeras homenagens, tem conteúdos, livros, filmes, séries. A gente viu a série do Michael Jordan, vê a série do Los Angeles Lakers, e meio que isso não pega aqui um pouco no Brasil, né? Então por que no basquete isso é mais recorrente, hein, Giovannone? Primeiro porque eles têm uma grande audiência, uma grande base de público, né? E eu acho que o fato
é aquela coisa, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Ou seja, esse público ele é assim porque se tratam bem os ídolos ou se tratam bem os ídolos porque o público é assim? Eu acredito que o público é assim porque se trata bem os ídolos atuais e do passado. Faz com que a história se mantenha viva. Porque, na verdade, o que o americano faz muito bem é contar a história, né? Contar a história, seja do basquete, do futebol americano, do beisebol, e isso faz com que as pessoas se apaixonem pela modalidade, né? Se apaixona como? Através do ídolo. Continua, chefe? Continua, chefe? Continua? Você quer... Com gentileza. Pode continuar? Não, eu estou liberando você porque a resenha é boa. Eu só quero fazer um adendo a isso. É isso. Na verdade, o americano, ele preserva a arte e cria um evento. Ele extrai da arte um evento, ele extrai da arte o business, o negócio. E quando há uma simetria entre a arte e os negócios, você tem maiores investimentos. Com maiores investimentos, você consegue criar melhor produto. Melhor produto significa ter mais público, ter consumo. Então, eu acho realmente que o que falta aqui, e lamentavelmente, nós temos boa parte daqueles que lideram, dos dirigentes, é uma parcela nefasta, que não pensa, evidentemente, na paixão, na emoção e não está conectado com esse movimento. Eu queria saber de você exatamente disso que viveu lá e consegue mandar esse recado importante. Eu não poderia concordar mais com você, porque assim, realmente essa questão dos negócios, ela faz com que a coisa ganhe proporção, né? Ganhe grandes patamares, ganhe escala, exatamente, né? E o fato de que as franquias, elas têm donos, se alguém fizer alguma coisa errada, quem põe a mão no bolso é o dono. Não é como acontece aqui, não, é uma sociedade anônima, é uma organização sem fins lucrativos e a dívida fica para a instituição e ninguém é punido se acontece alguma coisa errada. Eu acho que esse é o grande ponto. Talvez agora com as SAFs, mude um pouco isso, porque tendo alguém que tem que colocar a mão no bolso e alguma coisa não funciona, as coisas tendem a andar um pouco melhor. Alba, e é interessante que não é só no basquetebol. É na MLS, é no beisebol, enfim, na grande maioria dos esportes, para não dizer a totalidade deles. Você falou muito bem das franquias. Cara, acho que o maior investimento, ou o melhor investimento que eu já vi foi o dono do Lakers, né? Acabou de vender o Lakers, valorizou uma porcentagem absurda. E é exatamente isso, quando alguma franquia, é muito normal você ver mudança de franquia de cidade, mudança de nome. Pô, agora na final da NBA, tanto o Oklahoma City Thunders e o Indiana Pacers eram franquias diferentes há poucos anos atrás, né? Então é muito normal isso acontecer dentro do basquete, dentro do esporte norte-americano, e isso aqui talvez mude justamente com o que você falou com as SAFs. Muito bem. Eu, como sou o mais baixinho desse trio aqui, me despeço com o coração cheio de alegria para dizer, eu fui um grande marcador. Que isso! Imagine um smartphone que não apenas acompanha sua vida, mas a antecipa. O novo Motorola Razr 60 Ultra chegou para redefinir o conceito de tecnologia premium. Feito para quem exige o extraordinário. Ele combina, meu craque, materiais de alto luxo, o toque exclusivo da Alcântara, a resistência do titânio e acabamentos que elevam o seu estilo a outro patamar. Este não é apenas um celular, é uma declaração de personalidade. E quando falamos de poder, aí, meu craque, ele é imbatível. O processador Snapdragon 8 Elite, o mais potente e indobrável. 1 TB de armazenamento para guardar todos os seus momentos e sem limites. Bateria que carrega um dia inteiro em apenas 8 minutos. Eu disse 8 minutos com o Turbo Power 68. Mas sabe qual é o verdadeiro diferencial? A Moto AI. Revolucionário. Quer saber o que rolou no seu dia? É só perguntar. A função "O que rolou?" traz um resumo inteligente das notificações mais importantes para você ficar por dentro de tudo que rolou no seu dia sem perder tempo. E se a criatividade bater, meu craque, vai usar o Image Studio.
Transforme ideias em imagens impressionantes e em segundos. Você vai criar artes incríveis, desenhos, figurinhas personalizadas ou um avatar em segundos com a inteligência artificial. E claro, se você precisar anotar algo rapidinho, conte! Meu craque, conte com ele! Guarde para depois. Um recurso que salva tudo que você não pode esquecer. É o futuro na palma da sua mão, com praticidade, inteligência e muita inovação. Com a maior tela externa em um dobrável, você controla tudo sem precisar abrir o dispositivo. E na pista, meu craque, temos lá o nosso craque Gabriel Bortoleto da Sauber, que vive a velocidade. E fora dela, ele escolhe o novo Razer 60 Ultra para acompanhar o seu ritmo com estilo e tecnologia. Gostou, meu craque? Então saiba mais em motorola.com.br. Tá aqui o ratão, vem cá. Esse menino aqui é o ratão da Casa Flora. Ele é conhecido como o ratão da Casa Flora. Ele é verde, mas é um querido grande, parabéns. Todo mundo sendo muito bem servido e os brindes rolando, ratão. Ô Betão, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores do Band Esportes. Saudade de você, Beto. Saudade. Faz tempo que não se encontramos. Estamos aqui no evento do nosso amigo Jameli, servindo os melhores vinhos chilenos da Santa Carolina. E é isso, espero que o pessoal tenha gostado. E gostou demais. Flávio Prado está aqui. Ô Lelê, ô Lalá, Flávio Prado vem aí e o bicho vai pegar. Flavinho, nós fizemos algumas semanas atrás a 14ª Pizza Solidária. E que foi maravilhoso e eu, sem dúvida alguma, me emociono. Por quê? Porque é muito legal as pessoas conhecerem o lado Flávio Prado solidário, o lado bondoso, o lado generoso, o lado que contempla realmente uma visão de mundo muito extraordinária. E você reuniu lá a constelação de pessoas que se entregam e fazem questão de estar lá. Ou seja, os craques se transformam em garçons, a Cruz Verde, que é o hospital referência em paralisia cerebral, fica com a renda e o nosso coração fica absolutamente cheio de alegria, esperança e principalmente felicidade de ver esse movimento. Obrigado, Beto. Olha, realmente é uma coisa maravilhosa. É uma das coisas que eu agradeço muito a Deus de ter me passado essa possibilidade, essa oportunidade de fazer essa pizza solidária junto com os seus Altos, junto com o Juninho, com a Cruz Verde, com tanta gente. Eu acho que a vida da gente só tem sentido assim, com essas ações. E aí, meu caro Beto, como você estava lá, eu vou te passar uma informação que você vai amar, porque você é um dos conselheiros da Cruz Verde. Acabei faz 10 minutos, 15 minutos, de falar com o Serginho, e o Demônios da Garoa confirmou um show. Oba! A pizza solidária, no ano que vem, ela vai ser em 2 etapas. Porque o ano que vem é 15 anos. Vamos, baile de debutante, né? Então vou de vestido longo. Nós vamos ter a pizza normal e na semana seguinte um baita show dos Demônios da Garoa e mais um monte de gente. Tava lá o Salgadinho, eu vou pegar os meus amigos. Fred Rovella, Francis Briga, o Giliá, que é meu amigo, o Silvio Brito, enfim, os amigos da gente, vou pedir os seus amigos também. Todo mundo faz uma canjinha e fecha com o showzaço do Demônios da Garoa, que vai nos possibilitar dar 2 rendas. Uma renda da pizza especificamente, a outra do show de 15 anos. O que não invalida o show normal que a Cruz Verde tem. Quanto mais, melhor. Então, graças a Deus, conseguimos mais isso. Vocês estão sentindo o tamanho do coração e da alma do Flávio Prado. Mas aqui é um programa de esporte, nós temos que fazer resenha. Flávio, você imaginou que os clubes brasileiros, na Copa do Mundo de Clubes, pudessem realmente ter essa performance extraordinária? Sinto que o Brasil deu as mãos quando o Botafogo venceu o PSG, quando o Fluminense venceu a Inter de Milão. Houve realmente um resgate ao futebol brasileiro por conta, evidentemente, da garra e do peso dessa camisa, que até a crítica não acreditava. Mas eu tenho certeza que nós acreditamos. O futebol brasileiro sai fortalecido. Olha, Beto, eu fiquei muito surpreso quando um passou para as oitavas. Imagina os 4.
E para mim foi uma enorme surpresa, gigantesca surpresa. E eu tenho até medo que os caras achem que tá tudo bem. Eu tenho muito medo disso. Não, tá vendo o que a gente fez lá e tal. E não tá tudo bem. Claro. Eu acho que por incrível que pareça, quando veio esse, digamos, golpe de Estado na CBF, eu fiquei meio preocupado. Mas eu estou gostando do que está sendo feito. Pelo menos até agora, eu não vi nada de errado com o Chaldi, tá tudo certinho. A CBF está, digamos, entrando numa política interessante, tipo, o clube cuida de clube, nós cuidamos da seleção, vocês se virem, vocês cuidem do seu campeonato, que é uma coisa salutar. Fala em fair play financeiro, fala em diminuir datas dos campeonatos regionais. Eu estou gostando do que eu estou vendo. Que bom. Tomara que a coisa continue desse jeito. Ah, foi uma coisa política, não importa. Eu não quero saber como é que... Você não está entrando no âmago da questão. Você quer ver a roda andar. Eu não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo. É isso aí. Então, é isso, tá rolando, tá? Então eu espero, sim, foi legal, foi um resgate bacana, foi muito acima do que eu esperava. Quando o Botafogo ganhou no Paris Saint-Germain, eu me fiquei... Impressionante, né? Mas não podemos deitar nesses louros, senão a gente vai ter problema. E temos que continuar esse processo de mudança, dar uma nova cara para o futebol brasileiro. E aí sim, aí podemos pensar numa coisa grandiosa. Acho assim, vai ser muito difícil ter um time brasileiro por uma questão financeira que ganhe novamente do Paris Saint-Germain ou ganhe o Mundial. Mas fazer uma boa figura já é legal, já é bacana. E a seleção brasileira é uma seleção com os maiores do mundo, né? Aí já dá para pensar em ganhar uma Copa do Mundo. Ficou uma coisa mais plausível. Então foi legal, foi bacana, foi muito. Descobrimos João Pedro, né? Isso aí é. Meu Deus, que jogador. Ele é assustador. Flávio, quem ele lembra de jogadores antigos pelas características? Olha, o João Pedro, ele é um jogador de muita mobilidade, né? Eu acho muito complicado a gente fazer comparação, porque ele já jogou bem aqui no Fluminense um tempo, depois ele sumiu e tal. Na seleção ele entrou bem. Acho assim, muito prematuro a gente, mas é um atacante e tanto, né? Eu tenho muito receio de comparar, porque é ruim pro cara, né? Você fala, parece... Sabe o que acontece? Flávio tem tanta história, é uma rica biografia que a gente tenta extrair porque é importante. Mas olha, eu estou muito feliz, eu me lembro quando eu fui ao seu livro também, e eu acho difícil materializar uma história em palavras, em páginas. Jameli conseguiu assim como você. E me deu a honra de fazer uma parte, né, da contracapa dele e tal. Então é uma honra para mim, o Jameli é um cara que eu conheço desde pequenininho. É verdade. Jogou muito, Flávio, não? Jogou bem, foi um bom jogador. Lógico, ele não foi um jogador, mas foi um baita jogador. Dentro de uma linha, eu diria que hoje ele jogaria em qualquer um dos grandes. Como jogou na época, jogou no São Paulo, jogou no Corinthians, jogou no Santos, ou seja, o cara tem história. Ele não foi um jogador assim, tá entre os 100 maiores do Brasil, claro que não. Ele sabe disso. Mas ele foi grosso? Não, não mesmo. Ele era bom de grupo, né? Ele era bom de bola, bom de grupo, ele sempre deu... E depois, quando ele saiu, passou a ser um gestor. Hoje ele é um professor, ele é um cara... Ele é um cara que tem uma história voltada ao futebol e escolheu com muita felicidade essa beleza aqui. Eu lancei meu livro do Djalma Santos aqui também. Eu lembro. Flavião. Saúde, Beto. Obrigado. Saúde. Abraço. Obrigado. Beto. Flávio Prado, meu craque. Você sabia que dá para transformar a gestão de benefícios na sua empresa e ainda deixar a sua equipe mais feliz, motivada e engajada? É, meu craque, com o Nick Flex, o cartão multibenefícios da Nick, você oferece alimentação, bem-estar, mobilidade e muito mais em apenas um cartão. E o melhor, tudo isso com custo zero para a sua empresa. É um golaço para o seu negócio, meu craque. Sem contar que o cartão Nick Flex é aceito em mais de 4 milhões de estabelecimentos no Brasil. Liberdade total para o seu time usar como quiser. A Nick Benefícios facilita a vida do seu RH. E você, meu craque, oferece benefícios de verdade para quem faz a sua empresa acontecer. As pessoas, é claro. Quer saber mais? Acesse www.nick.com.vc. Quem quer mais, quer Nick. Por gentileza, o senhor vai entrar na fila? O senhor com essa camisa da Juventus de Turim, da Rua Javari? O senhor... Em homenagem a Paulinho Jameli, grande Betão. Tudo bem? Melhor ainda. Maurão, você que é autor de vários livros... 25. Só 25. Estou escrevendo 12. 12. Você que é autor, sem dúvida alguma, de
muitas crônicas importantes, muitas crônicas importantes. Eu fico muito à vontade, não é pela nossa relação, pela nossa amizade, mas eu te considero um dos mais bem preparados jornalistas e mais do que isso. Você é fonte de inspiração para muitos. É isso que a gente precisa. Com certeza. Bom, eu agradeço muito. O Beto é suspeito para falar. Sou não nada. só de mim, não, mas eu aceito. Até porque foi engraçado chegando aqui, ver uma pessoa, pô, cara, não vejo a hora de estar no seu próximo livro, quando vai ser? Eu falei, graças a Deus eu não sei. São 12 que eu estou sendo escritos, exatamente a ordem cronológica eu não sei. Mas eu confesso que eu fico muito feliz por isso e é uma coisa que eu tento fazer sempre, Beto. Como você está em milhões de lugares, mas sobretudo o lançamento de livro, ainda mais no meu, no seu, no nosso Pacaembu, Mercado Livre Arena Pacaembu, no espaço aqui muito bacana do Museu do Futebol. Porque eu sei quanto é difícil lançar um livro. Trabalho muito com a 11 Cultural, que é uma editora bárbara que lança a maioria dos meus livros. E assim, a gente lançou do Trajano lá na minha loja, na Retroguarena do Itaim. E a gente sabe a dificuldade que tem. Amanhã mesmo eu ainda não posso falar, o contrato está assinado, mas eu não posso ainda falar a período da editora do nosso próximo livro. Mas amanhã mesmo eu tenho uma reunião no final da tarde e outra na segunda-feira, 2 livros de gente histórica importante do futebol que não está sendo fácil publicar por uma série de coisas do mercado editorial, da economia do Brasil. Mas eu, dentro do possível, eu quero prestigiar, ainda mais de um cara tão legal como o Paulinho Giamelli, e não por acaso eu vim com a cor do Juventus, que é dele também, da família Giamelli. Ele não vestiu a camisa do verde, ele vestiu as outras 3 camisas. Vestido até pela origem familiar, mas pô, vestiu e muito bem a do São Paulo, um momento espetacular, foi muito bem no Santos. O Corinthians ele pegou uma fase braba, não dele, mas do Corinthians não estava legal, mas assim, a história que ele fez do Saragossa, a história que ele fez do Japão, na própria seleção brasileira, e numa época dificílima de jogar, o homem estava lá, e é um dos caras que é legal porque eu conheci os pais, conheci a Amanda, outro dia a Amanda, a filhota dele, eu me senti muito velho, eu falei, Amanda, tua filha mais velha de 94, eu falei, cara, como eu tô velho. Ela não tá velha, mas eu me sinto velho quando os filhos dos amigos estão Seus cabelos estão prateados. Então, aliás, aqui pertinho é o seguinte, o pessoal fala, pô, muda de cor? Claro, as pessoas do mundo de cor. Óbvio. O do Frank Sinatra também. Eles ficaram maravilhosos. Maravilhoso não, mas como a patroa Silvana fala, amor, fica do jeito que tá, que é melhor do que careca, então a gente toca o barco, né, Beto? Olha, eu tive o privilégio de ter você na reestreia do modelo, no novo formato do Encontro de Craques, aqui no Pacaembu, você ao lado de Andrés, ao lado da Mauro, ao lado do Palinha, e causou, ó o Garrafinha lá, e causou um furor extraordinário as colocações que vocês fizeram. Nós tivemos mais de 14,9 milhões de views. Caraca, velho. Impressionante, quase 15 milhões de views. Por conta não surpreendente, ainda não mais surpreendente. Beto, Band Sports, Mercado Livre Arena Não Pacaembu. surpreendente pela qualidade das pessoas que ali estavam, a resenha que vocês promoveram. Muito legal. E eu quero registrar assim, meu coração ficou muito feliz. Eu também, Betão. Você sabe como eu torço por você, como a gente brinca, que é mais legal. O amigo é o que a gente sacaneia um ou outro e é sempre e é muito legal, que eu me sinto feliz. Muita gente me pede telefone das pessoas, do esporte, do futebol e tal. Agora mesmo eu estava vindo para cá no Uber, passando um monte e tal, mas eu lembro, quando eu não tenho, eu peço. E assim, eu tô digitando no Zap e o Beto tá aqui. Não, e esse aqui, essa linha vermelha, essa é do Kremlin, essa é do Trump, essa é do Putin, essa é do Zelensky. Se você precisa de um contato, você sabe, é Beto Saad. E no final, desculpe a demora. Maurão. Então, obrigado e parabéns. Um beijo pro Jamel. Mauro Betting tá aqui, meu craque. Estamos aqui no Museu do Futebol, a casa do futebol brasileiro. E agora, vamos dar um intervalo nas estrelas do futebol e vamos lá para as estrelas do cinema. Eu tô falando, meu craque, dos clientes do Bradesco, porque só eles têm um cartão de crédito que dá benefícios de estrela de cinema. Me diz que outro banco tem tanta sala VIP como o Bradesco? Tem nos principais aeroportos do Brasil e olha que você ainda tem acesso a mais de 1000 salas parceiras ao redor do mundo. Tá pensando que é só isso? Nada, meu craque. Em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, tem Fast Pass, com embarque exclusivo e a maior sala VIP em aeroportos domésticos do país. E na hora de comprar, você ainda acumula até 4 pontos por dólar gasto no Brasil e ainda ganha pontos extras em compras internacionais. Olha, me diz se isso não é benefício de estrela de cinema? Tá louco, meu craque? Eu já sou Bradesco.
E se não fosse, seria agora. Esse banco bate um bolão. Escaneie o QR Code que está na tela ou entre em banco.bradesco/benefícios cartões para saber mais. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. E com energia comigo, Márcio Santana. Eu chamo ele de Mr. Energia porque, de verdade, Márcio, há dúvidas em relação ao mercado livre de energia. É seguro, é regulamentado. Eu não vou ficar sem energia se eu aderir, se a minha empresa aderir. Diga lá, meu craque Márcio. Obrigado, Beto, obrigado. Lógico que não. É importante a tua pergunta, que é a dúvida de muitos empresários. O mercado livre de energia é totalmente regulamentado pelo Estado, pela ANEEL, pelo órgão regulador, existe desde 95. Mais de 40 mil empresas já migraram para o mercado livre de energia. 40 mil empresas. É muita gente. E essas empresas economizam entre 30% e 40%, reduzem o custo de energia, que é um valor extremamente representativo. E eu sempre falo para a minha equipe que é o seguinte, se um empresário ele não brigou para o mercado livre, com certeza o seu concorrente migrou para o mercado livre. Ou ele está vendendo com uma margem maior, ou está vendendo com um preço mais competitivo. Isso é falta de conhecimento ou de segurança? Isso é falta de conhecimento. O mercado livre de energia ainda ele é pouco difundido. Por mais que o mercado já exista há mais de 25 anos, a Econ existe mais de 23 anos, para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos a gente proporcionou mais de 4 bilhões de economia para os nossos clientes. Então, é um recurso que não pode ser ignorado pelo empresário. Eu sempre falo o seguinte, o empresário ele pode tomar a decisão de não migrar para o mercado livre de energia, mas ele não tem o direito de não conhecer o mercado livre de energia. E esse é o papel que eu propus aqui contigo. E a Econ está pronta para te receber. Acesse aí o QR Code que está na sua tela e você vai se cadastrar e vai falar diretamente com o Márcio e com o seu time. É Econ Energia, energia em plena evolução. Muito bem, meus craques de todos. Voltamos aqui do Museu do Futebol. Cacá, sabe disso. Cacazão. Fala, Beto. A gente tem uma história bonita de vida, né? Porque a gente se conhece desde o final dos anos 80, na Rádio Gazeta. E eu confesso a você, e fico muito à vontade para falar, um dos melhores narradores de futebol, que eu vi narrar. Tanto no rádio como na televisão. O timbre de voz, a qualidade das parábolas que você criou e desenvolveu, eu sinto falta, porque é um mundo muito restrito e principalmente de talentos. Não é? Então fico muito à vontade para falar isso, porque são 40 anos quase que a gente se conhece, você continua brilhando. Ele vem lá de Santos, meu craque. E ele realmente, com todo aquele espírito praiano da Baixada Santista, Cacá brilha e brilha legal. É a brisa. Mas você sabe quem pegou essa brisa também? O Luiz Roberto, que hoje tá no TV Globo. Luiz Roberto Demusso, trabalhou conosco lá na Rádio Gazeta. Luiz Roberto Demusso, é verdade. Oswaldinho Pascoal. Era um time, era capitaneado pelo craque Pedro Luiz. Da saudade, né, Cacá? E hoje, sabe onde a gente está? Olha onde a gente está aqui, ó. Olha lá, o Paulinho Jamel. É, brincadeira. Ao lado do mestre Flávio Prado. Flávio Prado, estamos juntos aqui. Agora, difícil materializar uma vida em palavras, em páginas, em livro, né, Cacá? Muito legal o que o Jamel fez, né? Hoje, no Bola Rolando, que é o presidente do Band Esportes, eu falei, é um livro indispensável para novos atletas, novos gestores, para empresários ligados ao futebol. Todo mundo tem que conhecer a obra aqui. Eu tive a honra de ler o livro nos originais ainda. Você já leu? Nos originais, antes de todo mundo. Ah, que maravilha. E eu dou uma pilha para o Jamel, que participa também do Band Esportes junto com a gente. Claro. E me diga, qual, assim, dentro do que você pôde ler e absorver, qual a grande mensagem desse livro, dessa obra? Gestão de carreira, principalmente dos jovens atletas. Que às vezes o cara não sabe para onde ir, às vezes o empresário não é legal, acaba vivendo uma vida completamente torta. Esse livro orienta muito bem quem quer começar a carreira. Hoje você tem vários atletas brasileiros indo para o exterior, o Estevão, o último deles aí. Aí você fica pensando, será que a carreira dele está sendo bem administrada?
Eu acho que se você se propuser a ler o livro do Jameli, você vai conseguir um avanço na sua carreira profissional aí. Você sabe que, por incrível que pareça, a maior gestão de carreira da história de um jogador de futebol é feita pelo pai do Neymar para o seu filho Neymar. Você acha? Eu não tenho dúvida. Eu discuto isso, hein? Eu aceito as suas contraposições, mas é sem dúvida alguma uma carreira muito bem pautada. Nós estamos falando de gestão de carreira, não estamos falando de rendimento em campo. Neymar é sem dúvida o último craque brasileiro. Nós perdemos, Kaká, as categorias de base. Nós deixamos de ter aquele festival, e você de Santos, o seu Santos Futebol Clube, o Santos que todos nós amamos, deixou de brotar, de captar e qualificar. Era o grande celeiro do futebol brasileiro do ponto de vista de categoria de base e como revelou jogadores. Mas você não acha que as duas partes deviam estar muito bem atreladas? A parte do Neymar celebridade, do Neymar empresário e do Neymar jogador. O que está faltando é o lado do Neymar jogador. Então, é interessante isso, porque isso é motivo para muitas resenhas e muitas discussões. E essa análise ela é fundamental, até porque você está falando que o livro do Jameli é importante para os novos talentos, para os novos que estão aí. E essa discussão ela é fundamental. Por quê? Independentemente da posição do Neymar como influencer, como popstar, como jogador de futebol, Neymar conseguiu sair da Espanha. E eu gosto muito de ouvir as suas análises, porque elas são muito profundas e nos levam a refletir. Obrigado. Eu questiono um pouco isso, porque eu acho que está faltando o lado dentro de campo. Se o Neymar repousasse quando ele precisava ficar em casa descansando e não lá em Mangaratiba com os parceiros, os amigos, eu acho que seria um outro jogador e teria uma carreira estendida, talvez até a próxima Copa. Aí ele se despede por cima, acabou tudo bem. Agora, não há dúvida, do lado empresário e celebridade, ele é o maior que nós temos. É o maior que nós temos e eu acho que a gente precisa realmente tocar nessa questão, nessa célula importante, para a gente poder dissolver problemas que possam levar as novas gerações a brilhar. Gostou do livro? Leu? Já deu a mensagem? Muito bom. E principalmente, eu gostaria de ver você voltar a narrar futebol. Em breve voltaremos. É mesmo? Vamos voltar. Aí, garoto. Kaká, obrigado. Beijo Kaká. grande. Grande craque, grande amigo, grande jornalista, o Kaká. E falando em craques, eu quero destacar ela, que é craque em desenvolvimento e produção de aço. Eu tô falando, meu craque, da ArcelorMittal. Para você que é amante de automobilismo, é o aço da ArcelorMittal que está nos carros da nova geração da Stock Car. O aço que compõe a nova Safety Cage, aquela estrutura do chassi tubular que protege o piloto, foi desenvolvido pela ArcelorMittal. E o que é mais interessante disso tudo? Tem um aço de alta resistência que traz mais segurança e também ajuda a tornar o carro mais leve e seguro. É, meu craque, é tecnologia que só os aços inteligentes da ArcelorMittal proporcionam para o motorsport. E tem para os brutos também. Agora na Copa Truck, a ArcelorMittal vai desenvolver uma nova solução em aço para os caminhões. E a gente, meu craque, vamos ficar de olho para te contar as novidades. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal, meu craque. Tava faltando treinador de futebol nesse livro aqui. E o Serginho, que é sócio do Encontro de Craques do Olé S.A., Sérgio Soares, campeão da Copa do Brasil, meu professor, um dos mais queridos amigos que eu tenho no futebol. É mais fácil dirigir um time e escrever um livro. Prazer em tê-lo aqui, Serginho. Prazer é meu, satisfação sempre, Beto. É mais fácil dirigir um time, né? Mas a gente precisa ter literatura. Acho que é algo que falta dos treinadores, né? Literatura. Isso fez com que os treinadores portugueses ficassem na nossa frente, né? Que eles escrevem, eles colocam no papel sempre os trabalhos, e é isso que precisa dentro do futebol brasileiro também, um pouco mais de literatura para mostrar a capacidade do profissional aqui no Brasil. E por falar em literatura, vamos falar de maneira didática e pedagógica com o professor Sérgio Soares.
O Mundial de Clubes, e você conhece bem a Arábia Saudita, o teu Al Hilal, ele surpreendeu e ele brilhou. Ele brilhou e brilhou legal. Queria que você falasse um pouco desse Mundial, da presença do futebol brasileiro e também do Al Hilal, que para mim foi uma surpresa extraordinária. Bom, o Mundial foi algo que realmente, na minha opinião, veio para ficar, né? É uma competição onde mostrou um pouco da capacidade dos clubes do futebol brasileiro, mostrou-se que o futebol brasileiro não está tão distante assim do futebol europeu. É evidente que... Você se surpreendeu, Serginho? Não, eu acho que surpreendeu, não, acho que não foi surpresa, não. Acho que a gente, dentro do Brasil, a gente sempre diminui um pouco a nossa capacidade, né? E a mostra foi que o futebol brasileiro não está tão distante. É evidente que tem uns clubes como o Real Madrid, PSG, o Bayern, né? Esses clubes eles estão numa prateleira diferente. Mas tem um grupo ali... Mas nós ganhamos deles. O Botafogo levou do PSG e o Fluminense levou a Inter. Sim, não, foi bem demais, né? Eu acho que esse campeonato mostrou que a gente tem capacidade aqui dentro, mostrou que o futebol brasileiro... ele mais organizado, ele pode, né, tá ali brigando por algo importante. Não é à toa que nós somos pentacampeões, porém nós não podemos ficar amarrados nesses 5 títulos. O futebol mudou, o futebol tá diferente, mas não dá para diminuir o nosso futebol, que a gente mostrou capacidade, e isso ficou legal. E com relação ao Hilal... Aí, eu quero saber do Al Hilal, professor. O Hilal hoje hoje não, o Hilal sempre foi uma potência, né? Evidente que agora com o fundo que o governo tá aí abastecendo o futebol saudita, que eles querem ser a 5ª liga do mundo, Hilal, Al Nassr, Al Ahly, né, Etihad, são clubes gigantes no futebol saudita, e o Hilal é o grande representante dessa galera. Isso não foi surpresa para quem acompanha aqui na Band, o Sauditão viu que não foi surpresa. O time do Hilal é um time forte de jogadores que atuaram na Europa e fizeram um grande campeonato. Evidente que o Fluminense venceu jogando muito bem, né? Só que o Hilal sofreu. O Hilal estava sem o Al-Dawsori, que é um saudita de capacidade, está sem o Mitrovic, que é outro cara fenômeno dentro da grande área. Então o Hilal faltou algumas peças, mas mostrou que o futebol saudita também está no processo evolutivo, e é isso que quem ganha é o mundo do futebol. Confesso a você que quando vi o Al Hilal brilhar, eu lembrei muito de você, Serginho, porque realmente o Brasil se uniu em torno dessa Copa do Mundo de Clubes, e eu acho que o rendimento dos 4 fez com que o próprio torcedor, seja ele de Fluminense, de Palmeiras, de Botafogo, criasse uma confiança maior, ou de Flamengo, criasse uma confiança maior no futebol brasileiro. Acho que o torcedor está olhando com muito mais respeito, porque pegou boa parte das pessoas e também da crítica surpreso. É verdade. A apresentação dos times brasileiros ela foi bem bacana, porque não foi times que se amedrontaram, né? Diferente do que a gente via em alguns jogos do Intercontinental, que agora virou Intercontinental, que era o Mundial de final de ano, né? Mostrou, os times jogaram, o Palmeiras jogou, o Botafogo jogou com estratégia contra o PSG, soube se defender, fez gol e venceu, né? O Flamengo jogou, fez uma bela partida contra o Bayern, que ele foi eliminado. Detalhezinho fez com que o Flamengo saísse. O Fluminense caminhou de forma maravilhosa dentro do campeonato, né? Então isso deixa a gente satisfeito. A gente que é envolvido dentro do futebol deixa satisfeito. Futebol dá para jogar, né, Beto? Exatamente. Não pode ter medo, tem que jogar, e foi isso que eles fizeram e deixou a gente muito feliz. E o torcedor, né, falou: opa, nós não somos tão fraquinhos assim. Exatamente. Esse é o espírito, Sérgio Soares, esse é o espírito que eu acho que ficou marcado dentro desse Mundial de Clubes. E você que é Copa do Mundo, é Seleção Brasileira, para mim, é o craque mundial, meu craque Sérgio Soares. Valeu, obrigado, Beto. prazer em vê-lo aqui. Obrigado. Chega de dar palpite só na mesa do bar, meu craque. Que tal transformar sua intuição em diversão? Teste seu feeling para o futebol com as odds 7K, as melhores cotações do mercado.
E quando a partida acaba? Ah, meu craque, a diversão continua com os melhores jogos de cassino na palma da sua mão. Tudo isso numa plataforma segura e regulamentada, com suporte 24 horas e com muito cashback. E você que está assistindo a gente agora, quer entrar no nosso time? Então vem para cá, mire a sua câmera do celular no QR Code que aparece aí na sua tela e cadastre-se no site da 7K. Aproveite também e siga a gente no Instagram. O Instagram da 7K, @7k.bet.br. Eu vou repetir, @7k.bet.br. E acompanhe todas as novidades. Mas olha, meu craque, você vai jogar com consciência e com responsabilidade. É só para maiores de 18 anos. 7K, aposte na diversão. A 7K está registrada na portaria SPA-MF 322 de 17/2/2025. Estou vendo o Abel Neto aqui, estou vendo, vem aqui, o homem de Santos, Abel Neto, amigo de Hugo Rodrigues, Grande Beto Saad, Abel Neto, falar com você. Que emblema do jornalismo Eu nunca brasileiro. esqueço quando nós nos encontramos na África do Sul. Ô, louco. Era um treinamento dos árbitros. Você não lembra, mas eu lembro. Eu lembro, eu fui bandeirinha, eu peguei na bandeirinha, estavam treinando os árbitros. Abel estava lá, eu estava ali pelo Band Esportes, Abel pela Globo e tal. Eu falei, eu vou colar nele que eu vou me dar bem. E aí, eu fiz o mesmo traçado, Ratão, o mesmo traçado. Ele ia pra direita, eu ia pra direita, ele fazia chicane, eu fazia chicane. Esse é Abel Neto. Prazer te ver. Ô, Abel, é Diga muito legal a gente poder ver a presença de vários jornalistas, não é? Aqui no livro do Jameli. Por quê? Porque mostra realmente um lado do futebol importante. Um jogador de futebol que criou, hoje está comentando, está lá no Band Esportes, enfim, mas que criou um vínculo com a mídia, com a imprensa, principalmente nós, mais velhos, digamos mais experientes. Não é? E eu acho que é de fundamental importância isso, porque está faltando um pouco dessa essência hoje no futebol, né? Ah, é muito legal. Ex-jogadores como o Jameli, como você falou, hoje comentando, mas eles contarem a história. Porque assim que a gente, é óbvio que o presente, essa molecada hoje, eu tenho 2 filhos, um de 18, um de 14, e muitas vezes eu falo para eles, eu fico falando para eles de jogadores do passado, de livros que eu li, como por exemplo o livro do Garrincha, o livro do João Saldanha, o livro lá do Mário Filho, Negro no Futebol Brasileiro, enfim. E esses caras, eles contam, eles trazem um pouco da história do futebol. E nós amamos futebol, é muito legal a gente conhecer a história de quem passou, de jornalistas, de jogadores, de técnicos. E eu acho que falta um pouco mais disso aqui no Brasil. Poderíamos ter muito mais publicações. Quando a gente vai para a Argentina, para outros lugares, a gente vê que tem muito mais. Então, ótimo o Jameli estar trazendo um pouco da história dele, da história do futebol, de histórias da vida dele. Quanto mais, melhor, na minha opinião. E ó, mostra aqui, olha aqui, ó que legal. A gente tá vendo aqui, ó, a rodinha, olha lá. Oscar Ulisses, o Jean Oddi, todo mundo na resenha. Olha, essa resenha tá boa, olha lá. Essa resenha, Vladir, essa resenha mostra e materializa muito do que você falou. Ou seja, é muito legal a gente encontrar a crônica esportiva aqui, figuras importantes da crônica esportiva, conversando, trocando ideias, é uma resenha boa. Entendeu? Falando de vida, falando de futuro. Por favor. O que você está falando, o que você me perguntou, porque nós como jornalistas estamos acostumados a contar a história, a reportar, a registrar o que acontece no esporte ou no futebol, no nosso caso jornalistas esportivos. E por que não também a gente acompanhar ex-jogadores como o Jameli, contarem a história também do jeito deles. O pessoal me pergunta, né, a ideia desse livro. E ele começou da ideia que eu tinha, das aulas que eu dava, né, na CBF e na Conmebol. A fila não para aqui de crescer, né? O Jameli está aqui autografando seus livros e tal, né? Vamos dar uma olhada nessa fila aqui, porque realmente, olha, muita gente aqui para prestigiar o Jameli e todo mundo com a cara alegre, feliz de poder receber o livro. Tá,
Tá aqui, eu quero entrar nessa fila, entendeu? Para saber, Bragueto, qual é o cartão que você daria pro livro do Jamel? Amarelo ou vermelho? Não, cartão amarelo. Cartão amarelo. Atenção, aqueles que não lerem o livro do Jamel, sai do amarelo pro vermelho. Só cartão amarelo, atenção, vamos Só ler. cartão amarelo. Você arbitrou jogos do Jamel? É, só de eventos, né, Beto? É, o Jamel, graças a Deus. O Jamel é 7'4", eu sou 7'5". Eu comecei a apitar cedo, mas ele é mais velhinho que eu, então não acabei pegando ele apitando, né? Ô Bragueto, a gente vive um momento interessante do futebol com esse Mundial de Clubes, né? E evidentemente que a arbitragem é o ponto nevrálgico. Houve uma evolução no VAR, houve uma evolução na bola, ou seja, aspectos que a tecnologia trouxe para facilitar, sem dúvida alguma, a vida do árbitro e a transparência. Queria que você fizesse um balanço desse movimento do Mundial de Clubes e principalmente o que contribuiu isso para a arbitragem do Brasil. Bom, Beto, excelente pergunta, né? Bom te ver sempre, né? O Grupo Band, que eu tenho um carinho especial. Ele vai entrar em fotossíntese, olha, ele tá verde aqui, vai entrar em fotossíntese. Esse verde aqui é o coração, né? Mas deixa assim. Então, eu fico feliz no Mundial. Por exemplo, agora o último lance que nós tivemos no jogo do Fluminense, de uma bola na mão na bola, e aí a gente é chamado para participar. Você achou que foi pênalti? Então, não é que eu achei. Como eu sou um árbitro brasileiro, eu sou induzido a marcar o pênalti. Ou seja, quando eu falo nos programas da Band, inclusive, no Brasil daríamos pênalti. Porque bateu na mão do jogador, hoje está dando pênalti. Eu gostei que lá no Mundial os árbitros não deram pênalti, ou seja, o árbitro marca o pênalti, depois é chamado para ir ao VAR, vendo no VAR, volta atrás achando que o toque foi involuntário, que eu também acho que foi. Eu sou um árbitro raiz, da época que não tinha câmera. É verdade. Não tinha câmera, certo? Mas o que eu mais queria era uma câmera ou um VAR para eu poder ver se eu estava certo ou errado. Então assim, o Mundial está mostrando isso para nós, que o árbitro tem que apitar o jogo. Depois, se houver um lance que tem dúvida, vai na câmera, vai no VAR e decide. Então é o que está faltando um pouquinho no Brasil, os árbitros apitarem o jogo, apita o jogo, como nós apitávamos, sem a câmera. E o que eu queria era uma câmera para ver se eu errei. E não ficar apitando sem ver as cegas para depois ir ver na televisão. Eu quero testemunhar aqui, sem parcialidade, porque o Rodrigo Bragueto é meu amigo pessoal, que o Bragueto foi um dos grandes árbitros do futebol brasileiro. Árbitro que transmitia confiança aos jogadores, porque sabiam realmente que não tem pinote, é sério, é transparente, e respeito. E dentro dessas suas marcas que para mim são fundamentais, queria que você fizesse também uma avaliação da arbitragem dos árbitros brasileiros no Mundial de Clubes. Bom, primeiro, alguém já falou que te ama hoje, eu sou fã da família Saad, seu, de toda a família. Obrigado. E da Band, que eu tenho um carinho especial. Não, na verdade é assim, os árbitros brasileiros, que nem o Ramon Abate, é hoje um árbitro revelação, que eu já fui um dia, aliás, obrigado pelos elogios. Eu fui um dos árbitros mais jovens que atuou na primeira divisão junto com o Paulo César à época. E é o que eu falo, chegar é relativamente fácil. Ficar 14 anos, como eu fiquei na primeira divisão do Campeonato Paulista, aí é muito preparo, muito estudo, muita dedicação, erro, porque eu também era um árbitro jovem, eu errei, não tenho vergonha de falar isso, né? E você sabe o que a torcida gritava para você? Ei, juiz, vai tomar Red Bull! Não. O meu, Beto, o meu era diferente. Não sei porque o meu era, ei, Bragueto, vai tomar Red Bull, é que o Bragueto combina com o final, o Bragueto, né? Então, assim, e aí é legal que você pega o Ramon Abate Abel, que é um árbitro jovem, revelação hoje, o Brasil vai ser, já é um grande árbitro brasileiro, e o Wilton Pereira Sampaio, que foi a Copa do Mundo. Então isso é legal, é uma mescla de um árbitro experiente com um árbitro jovem. Então você tem uma troca de informação. Então a arbitragem brasileira foi muito bem representada. Vamos acreditar agora que o Sintra, que foi da minha época contemporâneo, a gente era uma arbitragem que cumpria a regra, Beto, respeitava o jogador. Então hoje você vê aqui um evento que a gente está, né? Ser reconhecido pelo Mauro Silva. E agora recentemente tivemos na Pizza Solidária com o Cafu. É verdade. O Cafu, ô Braguetinho, eu nunca pensei. Chamaram de ladrão, mas eu te segurei tua onda. Mas eu era um ladrãozinho bom. Eu era um ladrãozinho que eles gostavam, entendeu? Então eu levava o jogo, né? Era uma autoridade que a gente exercia a autoridade, não era autoritário.
Então, assim, é isso, né? Vai tendo renovação, vai tendo modelos de arbitragem, sistemas, e vamos torcer que eles continuem indo bem. Eu já fui, hoje, além da Viva. Feliz com o que você deixou, o legado? Ah, sim, de coisas que eu nem imaginava, né? De poder ter amigos hoje no mundo do futebol, do esporte como você. E assim, como você acabou de reconhecer, fico até lisonjeado. Não, mas pode ficar mesmo porque é um fato. Envergonhado, mas é isso, é reconhecido pelos jogadores da época, do Dracena, grandes jogadores do futebol brasileiro, falando, o Bragueta era um juiz bom. Ele brigava com a gente, mas ele errava pouco. Isso aí é um grande mérito de um cara que foi juiz de futebol. É, né? Lógico. Que juiz de futebol ser famoso, que eu falo pro meu filho. Só se for o cara que faz coisa errada para ficar famoso, né? Ó, você que não viu o Bragueto, tá? Entra na internet, puxa lá Bragueto, você vai ver a essência, esguio, tava sempre próximo da jogada e principalmente é o que ele falou, tinha diálogo com os jogadores e conseguia com muita bossa e conhecimento levar o jogo. E esse aqui deixava a coisa rolar. Cartão, ele não aplicava muito, ele queria ver até o fim e isso é muito legal. Braguetão, Beto, e feliz assim, de né? ver. Um dos poucos cartões que apliquei, você vê, o vermelho pro Neymar. Vermelho pro Neymar. Primeira expulsão do Neymar, fiquei famoso. Até hoje o Neymar E a coragem? voltou. Como é que é? Não, ele na verdade chutou o Arthur na jogada, deu azar que eu vi, né? Mas depois Deu frio na barriga? Não, na hora não. Na hora não? Eu falei pra ele, assim, aí, agora fiquei famoso. Braguetão, obrigado, Braguetão. Bom te ver. Alô, meus craques da cibersegurança. Hoje o adversário está no campo das ameaças digitais. Mas quem veste a camisa da defesa é a Elitron Cybersecurity. Imagina o seguinte, meu craque. Antes mesmo do juiz apitar, nosso zagueiro virtual já está posicionado e sabe como evitar qualquer gol do adversário. Esse é o pentest avançado da Elitron, que varre vulnerabilidades e intercepta tentativas de invasão. E não para por aí não! Com o monitoramento 24/7, é como ter um lateral incansável, correndo pela linha de fundo, pronto para cortar qualquer cruzamento perigoso, a qualquer momento do jogo. É, meu craque! E quando o ataque acontece? Aí sim, a resposta é muito rápida. Nosso sistema de resposta a incidentes reage em segundos, como um goleiro pegando um pênalti decisivo. Relatórios táticos aparecem em tempo real, garantindo que seu time, ou melhor, sua empresa, entre em campo com as melhores informações. Com inteligência de nível militar, blindagem cibernética e análise contínua. É, meu craque Elitron, deixa seu adversário sem espaço para finalizações. Vista a camisa campeã, é a camisa da segurança, www.elitroncybersecurity.com e garanta a defesa imbatível contra os cyberataques. Muito bem, meus craques de todo o Brasil. Vocês viram a entrevista do Rodrigo Bragueto, árbitro dos bons, raiz como ele se classifica. Um amigo que o futebol deixou e essa noite foi especial. Grandes amigos, vocês passaram por aqui grandes nomes do jornalismo, da imprensa, que se reuniram em torno, evidentemente, do Jameli, que merece todo o nosso carinho. Então, como tem o nosso Bragueto, foi a nossa última entrevista, eu apito o final desse programa com muita alegria, com muito amor no coração, dizendo para vocês, esse é o jornalismo que eu gosto, que eu quero. Cheio de amigos, com conteúdo interessante e que possa, sem dúvida alguma, acrescentar valor na sua vida. Tamo junto, meu craque. Vamos dar olé aqui no Encontro de Craques.